Obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento o Executivo, cumprimento a bancada do PS e pronto, aqui é o público presente, bancada do PSD. Pois eu gostaria de endereçar aqui algumas questões e alguns pensamentos que eu gostaria de partilhar aqui com a Assembleia e dizer que, de facto, de saudar esta questão da transmissão pelo YouTube, em direto para o YouTube. Nós, a Senhora Presidente, nós mandámos um e-mail também nesse sentido, a alertar para essa necessidade e também deixámos patente que gostaríamos que, além da situação pandémica melhorar, que se mantivesse também sempre essa questão da transmissão em direto para conseguirmos aqui aproximar e chegar ao maior número de pessoas. Dizer-vos também que hoje é dia do pescador, realmente, pronto, e então nós, aqui pelo núcleo do PSD Quarteira e também aqui com elementos da bancada do PSD, fomos ao Porto de Pesca de Quarteira com os deputados Cristóvão Norte, Rui Cristina e também com o nosso candidato à Junta, Vítor Dur, que por acaso está aqui presente, no sentido de falarmos com as associações de pescadores, a Arma Algarve Polvo e com a Corpesca. De facto, foi uma conversa muito bem conseguida. O tema principal é o tema da AMPIC, que é a Área Marítima de Proteção de Interesse Comunitário, de Armação de Pera, ou, digamos, Pedra do Valado, que neste momento tem colocado aqui sérias, digamos, constrangimentos, alarmes. As famílias dos pescadores estão, de facto, muito sensíveis a esta matéria, porque estudos preliminares falam que, a partir do momento que aquela zona de proteção marítima seja implementada, a comunidade pescatória de Quarteira vai sofrer perdas nos rendimentos ao ponto de valores dos 3 milhões de euros anuais. Isto não é certo, pode ser superior, muitas embarcações trabalham lá e as pessoas, porque isto é uma situação que não vai voltar atrás, as pessoas vão se ver retiradas, digamos, do seu rendimento. No entanto, a nós, pessoas, digamos, representantes com responsabilidades políticas, também devemos ter uma palavra a dizer. O PSD não se aliou a essa questão. Mas seria também importante ver da parte da autarquia, nomeadamente da Câmara Municipal, embora não esteja aqui representante direto, mas também do Executivo da Junta de Freguesia de Quarteira, aquilo que nós poderemos chamar de uma declaração conjunta e pública de apoio aos pescadores e às famílias dos pescadores. As pessoas estão desamparadas, como já disse, e existe aqui a necessidade, de facto, de fazer aqui uma demonstração de força para acalmar as pessoas, porque uma vez que não se ouve, nem ao longo do processo de criação e de estudo da AMPIC, uma postura por parte da Câmara Municipal de Lolé. Por isso fica aqui esta proposta que nós realizamos ao Executivo da Junta e também a esta Assembleia. Dizer também, relativamente à exposição dos 6.000 anos de Quarteira, é de congratular. É algo que, de facto, veio dar uma mostra daquilo que é a história de Quarteira. Enquanto historiador, é algo que me deixa bastante satisfeito. Contudo, também existe aqui outra questão que tem que ser salvaguardada, que chegou ao nosso conhecimento no dia de hoje, e gostaríamos, de facto, que se pudesse haver aqui algum esclarecimento. Entendemos que a exposição estará patente 2 anos, mas que existe também uma parte daquele edifício da Lota Antiga que estará também destinado a receber a futura cantina do Porto de Pesca de Quarteira. Sr. Presidente, nomeadamente, falo consigo, o Sr. Presidente costuma frequentar muito o Porto de Pesca, eu também, por contingências das vicissitudes diárias da minha profissão. Quer dizer, entendemos que 2 anos é demasiado. Os pescadores de Quarteira precisam da cantina. A cantina é, de facto, uma obra, a sua instalação, que é necessária. O Porto de Pesca de Quarteira, hoje em dia, é um porto liderante a nível do Algarve, no que toca às capturas, e recebe muitas pessoas vindas de fora, de embarcações vindas de fora, compradores, e, de facto,
existe a necessidade de existir ali um equipamento que possa, em horários em que as outras, à volta, outros estabelecimentos estão fechados, que possa suprir essa necessidade. Por isso, Sr. Presidente, gostaria que também, dentro daquilo que possa ser, digamos, a sua área de influência junto da Câmara, que possa transmitir que 2 anos é excessivo, que possa renegociar para 1 ano e que se inicie depois, a partir desse ano, as obras para a instalação deste equipamento tão necessário para os pescadores. Dizer também só aqui outra questão, e também nesse âmbito, que possa também intervir nesse sentido, pronto, o nosso representante aqui da nossa freguesia, entenda-se, o último orçamento participativo determinou que o projeto de iluminação do Passeio das Dunas e também da instalação de um quiosque de apoio que estaria concluído até dezembro de 2020. Nós estamos em final de maio de 2021. Não se assiste a um melhoramento nas luzes no Passeio das Dunas, não se assiste à criação desse quiosque, e então seria interessante que pudesse, de certa forma, interceder, ou se tiver alguma informação sobre essa matéria, que pudesse esclarecer aqui esta Assembleia. Fico por aqui. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Junta, como são aqui várias questões colocadas, se calhar respondia já. Se faz favor. Bom, ainda bem que falou deste processo da ANPIC. A ANPIC, para mim, é mais uma machadada naquilo que é a política de olharmos para as pessoas. Um aproveitamento e acusar o Presidente da Junta e o Presidente da Câmara de não estarem presentes quando nunca foram convidados. Falarmos da ANPIC no ano das eleições, quando a primeira reunião da ANPIC foi em 2018. E dizer o quê? Que é aquela política que eu não vim para aqui fazer e que mudarmos, eu e os meus colegas, na Junta de Freguesia. Lutar pelos interesses dos pescadores e dos quarteirenses, principalmente dos quarteirenses, é juntar forças e ter massa crítica para conseguir fazê-lo. É preciso deixar os clubismos de lado e fazer aquilo que nós fizemos para marcar uma posição e dizer que esta Junta de Freguesia hoje não é uma Junta de Freguesia comparável, respeitando todas aquelas que pertencem a esta região, ao Algarve, mas é comparada às de Lisboa, que foram aquelas dos grandes processos de transferências de competências. É dizer que estamos aqui a trabalhar para as pessoas e não a aproveitar, dividir para reinar. O que se aconteceu neste processo foi o seguinte: a Junta de Freguesia, como em todos os casos, e porque as juntas ainda não conseguiram, e agora com as novas leis conseguem tomar alguma posição, não são convidadas para este tipo de ações, e aquilo que nós temos feito desde que cá chegamos, eu e o meu Executivo, é impor-nos, tanto a nível de Conselho, como a nível regional, e temos conseguido esse respeito. Dou-vos um exemplo simples. Neste momento temos um projeto no Porto de Pesca, que foi um projeto que é em colaboração com a Fundação António Leixo, e um telefonema para a doutora Teresa Coelho, que neste momento é Secretária de Estado das Pescas, e porque já era minha amiga antes, ou conhecida, e que tínhamos uma boa relação pelo trabalho que fizemos no passado, conseguimos pôr lá dentro este projeto num espaço da Doca Pesca, e vocês imaginem o que é complicado estas entidades públicas, nós conseguirmos alguma coisa, mas conseguimos aquilo no espaço recorde de um mês, menos até, e neste momento estamos lá a ensinar a carpintaria náutica e a mecânica dos barcos a vários jovens, e já temos alguns escolhidos para conseguirem dar andamento e continuar com aquele trabalho que cada vez é mais difícil fazer e arranjar pessoas para que assim seja. Isto dizer o quê? Que eu vou ao Porto de Pesca, mas eu não sou pescador. Eu vou muitas vezes ao Porto de Pesca porque obrigo-me a fazê-lo pela necessidade de conhecer todos os problemas que lá estão. O que aconteceu foi que, no final de 2020, eu fiquei a conhecer a ANPIC. A ANPIC, porque eu também falei com a doutora Anabela Simão, da Câmara de Lagoa, que é aquela que tem feito e que fez o melhor plano, e eu também sei que a Associação, juntamente com o João Carlos Santos, também recorreram a esta senhora para tirar algumas ideias do trabalho que estava a ser feito, também o fiz. É triste é que tínhamos que fazer, em vez de ter aqui a massa crítica junta de quarteira a defender os interesses dos quarteirenses, aproveitarmos politicamente para criticar assim que podemos, mas nunca convidar e nunca ter a ação, até porque a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lolé, na Festa do Pescador e em todos os eventos que dinamizámos e novos eventos que trouxemos para o CDQ, de onde é diretor também, treinador, todos nunca tiveram uma resposta de fecho de porta e de não apoio. Dinamizámos muito mais todos os eventos, trouxemos eventos como o Cross, que estava
desaparecido completamente, demos dignidade àquele trabalho que lá foi feito, significa que estamos sempre voltados para trabalhar em conjunto com as associações. Nunca o fizemos do contrário. E então eu recorri, telefonei ao Hugo da Coar Pesca, porque acho que era a pessoa responsável por aquele momento, por aquela instituição que eu devia falar, sabendo que, e ele disse-me, olha, estou a trabalhar com o João Carlos Santos, epá, isto é uma questão de quarteira, vamos defender, não é político. Não é político. E eu disse, Hugo, antes da primeira reunião com a doutora Anabela, é porque nós também conhecemos as pessoas, também conheço o Fábio de Buden, já é meu colega da ANAFRE do Algarve, também conheço o Miguel de Olhão, da Olhão Pesca, da Barra Pesca, eu conheço todos. O problema é que eu gasto energias, cada um de nós trabalha sozinho, gasta energias e quarteira não ganha com isto, e levantamos todos a bandeira que somos quarteirenses e que queremos defender os pescadores, e queremos, mas aquele não. E não é essa a nossa postura. Eu também falei com todas estas pessoas, falei com o Zé Polinário, quando tive a falar, falei com os deputados da Assembleia da República de Quarteira, o processo neste momento não foi aprovado em lado nenhum, nós deixámos, e eu disse ao Hugo que foi um erro, devíamos ter unido forças no início do processo, mas nunca se percebeu a dimensão e o problema que vinha atrás daquilo, pensámos que era a lagoa da armação de pera, que era uma coisa pequena, e não houve uma postura de nos juntarmos e lutarmos todos no mesmo sentido, e então gastámos energias todos em sentidos opostos, que é o maior erro de todos, é dividir para reinar, e muitas vezes Quarteira tem vivido isso durante décadas, nunca se une nas alturas certas, e eu, como faço com todas as instituições, fiz na presidência do Vítor Hugo de empresários, porque falávamos algumas vezes sobre Quarteira, e achei estranho, a Associação de Empresários, estou a dizer aqui publicamente o que disse ao Vítor Hugo, achei estranho apresentar-se à Câmara Municipal de Lolé e não se apresentar à Junta de Freguesia de Quarteira, quando eu estive disponível e disse, estou cá para vos ajudar os empresários sempre que quiserem. Fiz um telefonema e disse, Vítor, devias ter apresentado à Junta de Freguesia primeiro, que aí é que respeitar Quarteira e respeitar esta entidade. Mas não faz mal, esqueceste e acontece com todos. Estou cá, e pode corrigir, sei o que foi, estou cá, mesmo sendo uma associação nova, que a Câmara só apoia passar 3 anos, eu estou cá para apoiar os empresários ontem. Foi esta a minha conversa. Porque eu não me excluo dos problemas de Quarteira e quando me excluem, eu imponho-me. A mim e ao meu executivo. Porque essa tem sido a mentalidade. E antes da reunião, a primeira reunião com a doutora Anabela, eu disse ao Hugo estas palavras. Pá, devias-me ter dito isto muito antes. 2 anos antes, nós temos aí o Zé, que trabalha para a Câmara, o doutor Zé Ramos. Pá, a gente faz um processo, a gente contrata aqui um biólogo, estamos aqui todos para apoiar, mas temos que sustentar tudo aquilo que são reivindicações. E a conversa foi, a doutora Anabela já tem trabalho feito, vamos olhar para o trabalho dela e vamos perceber o que é que queremos fazer. Estou cá à espera, continuei à espera. Temos uma reunião sexta-feira, que foi solicitada agora, estou cá à espera. O que é que eu quero dizer com isto? Esta não é a postura, não é a postura nem de defender Quarteira, nem os interesses de Quarteira. A massa crítica e a força ganham-se unindo, não fracionando e apontando o dedo. Porque nós fizemos esse trabalho. Eu estou aqui a dizer nomes de pessoas que quem está dentro do processo sabe bem o que é que eu estou a dizer. Eu gasto energia, amanhã marco uma reunião, peço ao Dr. Vítor Aleixo e marco uma reunião para falar com o Ministro das Pescas. Acham que nós não vamos ter uma reunião assim? E não podíamos ter todos? Mas não, está uma reunião marcada para dia 11 e nós também não estamos convidados outra vez. Está a doutora Anabela, estão vários autarcas, vários não, poucos, porque os autarcas que no fundo têm influência. Isto é muito vasto, porque o mar não tem um plano, um PDM, ou não tem uma organização como tem a terra, mas devia ter. Porque os pescadores de Vila Real pescam em Sagres, e essa organização também é uma das coisas que está em cima da mesa para se organizar. Está uma quantidade de coisas, eu já vi o documento da doutora Anabela. Agora, o problema que me cansa aqui é este tipo de acusação, que não leva a lado nenhum, e de malta jovem, que podia trazer novas ideias para a política. Novas ideias para a política, porque é fazer a diferença pelas novas ideias. Democracias participativas, mas fazê-las participativas, fazer aqui como nós fizemos. Isto que aqui foi, estamos cá e vamos dar um passo em frente para estar em conjunto. Temos o mesmo pensamento, defendemos reservas naturais, mas ouvindo daqueles que lá trabalham. As intervenções no ambiente fazem-se com o homem no centro, porque somos nós que vivemos aqui. Também defendemos isso. Nós conseguimos dizer o mesmo palavreado que toda a gente. Agora, a Quarteira precisa, urgentemente, de união e não de clubismo. Precisa de se juntarem forças para defender os interesses de Quarteira e mudarem, como aconteceu agora. Quando chegámos aqui tínhamos 800 mil euros de orçamento. Este ano assinámos 5 milhões de orçamento. Para fazer mais para as pessoas, é só serviços, não é grandes investimentos, não temos essa capacidade. Mas isso fez com esforço e só a pensar nos quarteirenses.
Porque se eu pensasse nos clubismos, estava calado. Portanto, este fica a resposta da AMPIC. Posso dar muito mais respostas. Tenho folhas, tenho documentos, tenho tudo aquilo que fiz até agora e as pessoas com quem falei. Não preciso é de explicar mais o que é que se passou aqui. Portanto, está explicada a declaração pública. Sobre os 6.000 anos de quarteira. Sim, acho que era importante. Acho que até nunca houve, e para um historiador, nunca houve nada aqui em quarteira daquela dimensão. E eu vou-vos dizer, com os técnicos e com as pessoas que envolveram aquele processo, são do mais conhecido e com mais experiência no país, para ver a dimensão deste processo. O Museu Nacional metido é um processo de grande importância. Eu já falei, eu e o Presidente Vítor Ali já falámos de fazer uma zona náutica ali, N coisas. Ele ali naquele momento disse, até pode fazer a exposição. Não está feito processo nenhum, nem projeto. Não vamos agarrar a coisas que não existem. É uma não questão, é uma não discussão sequer. É gastar energias e arranjar aqui inflamação onde não existe. Não vai ser, seja o que for. Nós de um barraco fizemos um espaço de cultura e de apresentação à nossa comunidade, daquilo que é a nossa história, que é uma coisa... Porquê é que vamos estar a discutir agora que aquilo não tem condições, é pequeno, o outro também era pequeno e nós temos ali um projeto como temos? Não é uma discussão para ter agora neste momento. Sobre o projeto do bar. Agora quero aqui, temos que perceber o quê? Desde que o Porto de Pesca tem uma quantidade de deficiências. A mim dá-me à vontade, porque eu desde que cá cheguei fiquei a perceber o caranguejo, fiquei a perceber tudo, porque o mar também tem este problema da fiscalização, que também precisa ser resolvido. E o Porto de Pesca tem uma quantidade de deficiências, que desde 2001, quando aquilo foi à pressa, nem inauguração houve, nunca, e vou repetir aqui, nunca houve um pensamento e uma intervenção para aquele Porto de Pesca. Desde 2001, nunca houve uma intervenção no Porto de Pesca. E o Porto de Pesca está debilitado desde 2001. Faz falta muita coisa? Faz. Neste momento, e eu não vou falar pela Doca Pesca, a doutora Alcina tem um projeto para o bar, para se poder avançar para o bar. Foi feito em sintonia também connosco aqui, que temos uma boa relação, perceber o que é que podíamos fazer, olhar para aquele edifício, porque nós tínhamos um projeto inicial que contemplava todo o edifício, era uma coisa muito grande, olhar para o edifício e metade daquele edifício dá para fazer o bar, com chuveiros e com tudo aquilo que é verdade, como disse João Santos, que faz falta ao Porto de Pesca. Mas é importante aqui dizer uma coisa, também concordo, não é daqui a 2 anos. É para acontecer agora. Ainda ontem estávamos a falar disto da AMPIC, com o Vítor Aleixo, e falámos sobre isto do Porto de Pesca. Portanto, também concordo que tem que ser agora já. Mas é a primeira vez que existe um projeto para aquela situação. E dizer que é importante dizermos aqui uma coisa. O Porto de Pesca de Quarteira é, sem dúvida, não é um porto de referência do Algarve, é Olhão e Portimão, e as vendas são muitas vezes incluídas nos outros locais, como é Olhão, corrija-me se eu estou errado. Pesca é um posto central de grande importância, para terem dado a dimensão que lhe deram. Não estou a falar da dimensão física, mas também. Nunca tive estas intervenções e neste momento também conquistámos uma coisa. Existem 6 estações de salva-vida no Algarve. Uma delas é em Quarteira. É uma referência. Para dizer que aquela conquista da estação de salva-vida, que também foi desvalorizada, significa que nós temos uma em Sagres, uma em... ao lado de Portimão, ao lado de Portimão, Ferragudo, depois salta para Olhão, temos em Tavira e temos em Vila Real. E havia um fosso enorme aqui, em que a Albufeira queria marcar essa posição, e conseguiu-se negociar com o Governo e trazer para cá. É uma primeira intervenção que se fez no Porto de Pesca. Faz falta mais coisas, faz. E também a Polícia Marítima. Todos nós lembramos do Cabo de Mar e aquilo que tínhamos aqui antes. E a dimensão, não só do Porto de Pesca, mas toda a praia, esta praia urbana que nós temos, é de importância demais para nós andarmos a dividir, se calhar, aquilo que chamamos cabos de mar, como chamávamos quando eram miúdos, e polícias marítimos, pelo Algarve todo, que são meia dúzia deles, passa a expressão, não são meia dúzia, mas são 16, ou o que é. E ter aqui esta posição marcada também é importante para nós. Agora, também poderei falar de todos os outros problemas que também fazem falta ao Porto de Pesca e temos reivindicado, temos lutado com a Doca Pesca para que isso acontecesse, não se consegue sobrepor a tudo, mas dizer que é isto que está em cima neste momento e que também concordo que o bar, com o desenho que a doutora Alcina, vou dizer desenho, porque ainda não é projeto, mas que a doutora Alcina tem na mão e com aquilo que eu vi do
do Presidente Vítor Aleixo, que irá acontecer muito em breve. O orçamento participativo tem tido algumas complicações, eu até acho que, e tenho manifestado o facto de as pessoas precisam de um orçamento participativo ter respostas rápidas, e a Câmara já percebeu que há algumas situações são difíceis de poder dar respostas rápidas, mesmo pela própria lei, como aquele caso ali. Aceita o orçamento participativo e depois estamos perante a autorização da APA, a autorização da CCDR, que é a APA, temos a Capitania, temos uma quantidade de entidades, que foi o que levou aquele porto de pesca a fazer, aquela avenida, aquela marginal a fazer, levou os anos que levou, da primeira vez, acho que foram 6 ou 7 anos até que se discutisse, que inviabilizasse para já a execução. Mas concordo que aquilo tem que ter ali umas casas de banho de apoio, e vou dizer, temos que pensar o futuro, porque os apoios de praia têm todos casas de banho públicas, e as pessoas sentem uma grande barreira entre sair do espaço público e entrar naqueles restaurantes, muitos deles tipo quase 5 estrelas, e não recorrem a essas casas de banho que seriam públicas para servir essas pessoas. E sim, a iluminação, o arquiteto tinha algumas ideias, mas não foram as ideias que nós estávamos à espera. Acho que também temos feito essa força para que acontecesse essa alteração o mais depressa possível. Obrigado. David Pimentel, por favor. Boa noite novamente. Com muito orgulho venho aqui apresentar a todos um voto de congratulação que seguramente nos orgulha e nos honrará a todos, que é sobre aqui o Espaço Cidadão de Quarteira. Vou passar a ler. A bancada do Partido Socialista, com assento na Assembleia de Freguesia de Quarteira, expressa publicamente o seu agrado e satisfação, congratulando o Executivo da Junta de Freguesia de Quarteira, na pessoa do seu Presidente Telmo Pinto, pela dedicação e empenho em concretizar mais um investimento de elevada importância para Quarteira. O Espaço Cidadão de Quarteira oferece atendimento assistido em mais de 70 serviços online gratuitos. Repito, 70 serviços online gratuitos para todos e 6 serviços com taxa associada de 13 entidades diferentes. Considerando o crescimento significativo da população, bem como as necessidades cotidianas dos quarteirenses e ainda as políticas de descentralização administrativa dos serviços públicos, o Espaço Cidadão proporciona uma maior facilidade e rapidez na resolução das situações da comunidade da nossa freguesia. Constitui competência da freguesia, nos termos da alínea X do número 1 do artigo 16º do anexo 1º à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, prestar colaboração em domínios do interesse da população da freguesia. A Rede Espaços Cidadão constitui, nos termos do Decreto-Lei nº 74 de 2014, de 13 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 105/2017, de 29 de agosto, uma oferta de atendimento complementar à prestação digital de serviços públicos, garantindo o seu caráter inclusivo. Repito, inclusivo para todos. Para além disso, um dos objetivos fundamentais do projeto do Espaço Cidadão é a promoção da literacia digital da população, a qual é garantida através de um modo muito específico de atendimento, o atendimento digital assistido, com o qual se procura, de forma pedagógica, capacitar o cidadão e interagir digitalmente com a administração pública. Neste contexto, foi com agrado que acompanhamos e vimos aberto um novo espaço de serviços para o cidadão da nossa freguesia. Salientamos e reforçamos a afirmação da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, quando se refere ao processo de implementação em Quarteira como feito em tempo recorde. Nestes termos, a Assembleia de Freguesia de Quarteira, reunida em 31 de maio de 2021, delibera: 1. Congratular-se com o processo de execução da criação e implementação do Espaço do Cidadão de Quarteira e o facto deste projeto ter sido realizado em 3 meses. 2. Remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta para conhecimento e divulgação nos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais e proceder à sua publicação nos suportes de comunicação da Freguesia de Quarteira. A bancada do Partido Socialista termina assim este voto de congratulação que apresenta aqui esta Assembleia, reforçando que estes são serviços que foram adicionados a esta nobre casa em cima dos que já existiam e que não está
e gostaria de partilhar também com todos, que seguramente sentimos na nossa pele e dos nossos, muito recentemente houve também a necessidade de um serviço adicional para os censos, que é extremamente importante para percebermos o que é que se passa na nossa freguesia, que verdadeiras necessidades é que temos para o futuro, é os censos que nos vão dando números e factos em concretos para todos os que estamos aqui a tomarmos decisões coerentes para a nossa comunidade. Foi também o sistema de marcação das vacinações. Há uma série de coisas dinâmicas que estão a acontecer na nossa comunidade e que queria aqui também adicionar neste voto de congratulação. Obrigado. Sendo este um voto de congratulação, temos que pôr à votação, certo? Não sei se alguém quer usar a palavra em relação a isto. A seguir. É sobre o mesmo assunto também? Sim, depois fazemos então a votação a seguir. Antes de mais, cumprimentar a Presidente da Mesa, o Sr. Presidente e o respectivo Executivo, restantes colegas aqui de bancada, público. Há muito tempo que não éramos contemplados com isto. Era bom que também tivesse a transmissão a funcionar online, mas já foi bom estarmos aqui um ano depois. Foi a última vez que acho eu que estivemos aqui todos juntos e apenas os membros desta Assembleia. Relativamente a este voto de congratulação, eu venho aqui já de forma, digamos assim, antecipada, declarar que vou votar favoravelmente na medida em que na última Assembleia de Freguesia, e por uma questão de coerência, porque tenho tentado manter esse registro ao longo das minhas participações neste órgão, eu na altura felicitei o Presidente por este espaço, porque acredito na transformação digital e todo o processo que envolve de agregar as pessoas e dar a oportunidade às pessoas para resolverem um pequeno problema, até que na altura falámos as provas de vida e tudo mais, pequenos assuntos que obrigavam as pessoas a vir. O objetivo é, se calhar, evitar que as pessoas, agora com esta situação da pandemia, que vai se prolongar, deslocam-se a estes centros para pedir qualquer tipo de documento, e então basicamente era para dizer que, por uma questão de coerência, irei votar favoravelmente esta moção, e mais uma vez felicito por executarem esta obra que de facto é para servir as pessoas e para servir Quarteira. Obrigado. Sónia Neves. Boa noite a todos. Só para esclarecer aqui uma questão ao deputado Ricardo, que as provas de vida não estão contempladas no espaço cidadão, ou seja, a prova de vida é um ato administrativo já da competência da Junta de Freguesia, da qual o cidadão tem que provar vida. Ou seja, mas pronto, não é só para retificar, porque este é aquele que não dá mesmo, porque o Presidente da Junta tem mesmo que atestar que a pessoa está viva. Era só para esclarecer isto, não fosse ficar depois isso por engano. Obrigada. Ok, então assim procedemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entretanto, antes da ordem do dia, o Isidoro quer falar? Ok. Sim, pensei que já te falasse. Então, Isidoro, depois o Ricardo e depois o João. Boa noite aos presentes, boa noite aos membros da Assembleia, aos membros da Junta de Freguesia. Tenho aqui um voto de pesar que eu vou passar a ler sobre o nosso amigo que partiu, João Manuel de Sousa Martins. Era um homem simples e dedicado às causas do povo, um cidadão, como sabemos, e o nome João Manuel de Sousa Martins, bem conhecido, no Conselho de Lolé, dedicou grande parte da sua vida ao serviço público, defendendo o desenvolvimento da coesão social do Conselho de Lolé e, particularmente, na sua freguesia de Almancil,
tendo desempenhado as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia de janeiro de 90 até dezembro de 93, foi Secretário da Junta de Freguesia de Almancil de janeiro de 94 a dezembro de 97, foi Presidente da Junta de Almancil de janeiro de 98 a outubro de 2013 e Vereador da Câmara Municipal de Lolé de outubro de 2013 a setembro de 2017. Para além do exercício das funções por mais de 30 anos, foi ainda Inspetor da Segurança Social, sócio fundador e Presidente da ASCA, a Associação Social da Cultura de Almancil, tendo exercido funções como Presidente da ASCA, da direção da ASCA até ao dia do seu falecimento. O município de Lolé, em especial a freguesia de Almancil, perderam nesse passado dia 11 de maio um cidadão estimado, respeitado e empenhado na defesa dos interesses das suas gentes e no desenvolvimento do concelho. Neste sentido, a Assembleia de Freguesia de Quarteira, reunida hoje, 31 de maio de 2001, delibera, primeiro, aprovar um voto de pesar pela morte de João Martins, segundo, dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta à família enlutada, apresentando-lhe as mais sentidas condolências da Freguesia de Quarteira. A bancada do Partido Socialista. Se me permite, tenho mais outro voto de congratulação pelo Partido Socialista, naturalmente, que é a exposição com os pés na terra e as mãos no mar. Vou passar a ler. A bancada do Partido Socialista, com assento na Assembleia de Freguesia de Quarteira, expressa publicamente o sentimento de orgulho e satisfação pela exposição intitulada Com os pés na terra e as mãos no mar, onde podemos testemunhar, sentir, ouvir, ver e aprender sobre a história e passado de Quarteira com as mais diversas peças arqueológicas, recortes de jornais, vestuários de outrora, fotografias e mapas da nossa freguesia. A bancada do Partido Socialista considera que esta exposição é um momento único a nível patrimonial, cultural para as nossas gentes, sendo também um investimento para a economia local. Esta exposição, que nos apresenta mais de 6.000 anos de beleza e riqueza da história da nossa freguesia, é um marco cultural de enorme relevância local, regional, nacional, bem como internacional. Congratulamos os executivos da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Lolé, na pessoa dos seus presidentes Telmo Pinto e Vítor Aleixo, e sublinhamos a dedicação e desempenho na materialização desta mostra, bem como também na concretização da requalificação do edifício da Lota Antiga de Quarteira, edifício esse de enorme simbolismo para toda a comunidade quarteirense. Neste sentido, a Assembleia de Freguesia de Quarteira, reunida hoje, dia 31 de maio de 2021, delibera, primeiro, congratular-se com a rapidez da execução da requalificação do edifício da Lota Antiga de Quarteira, que esteve a cargo da Junta de Freguesia de Quarteira e na execução de excelência da equipa técnica da Câmara de Lolé, em articulação com o Museu Nacional de Arqueologia e a Direção Regional de Cultura do Algarve. Segundo, dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta à Câmara Municipal de Lolé e divulgação aos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais e proceder à sua publicação nos suportes de comunicação da Freguesia de Quarteira. A bancada do Partido Socialista. Sr. Presidente, se me permite, antes da aprovação disto, queria dar uma palavrinha sobre o Porto de Pesca. Força, pode. É o seguinte, ninguém melhor que eu sabe a história do Porto de Pesca de Quarteira. No meu tempo, de Bota Espadinha, anos 84, a partir daí, até 89, foi um grande esforço para que o Porto de Abrigo fosse em Quarteira e depois, nos anos 90, muita tinta se derramou, muito andei por esses caminhos afora, sempre convidado pelas entidades máximas para passar o tempo, ir ao Olhão, ver como é que tinha sido feito o Porto de Pesca, ir a Portimão, o que é que estava a fazer lá em Lagos, fui até a Nazaré, e isto para nós era sempre perda de tempo. Era só para conhecer apenas o que era o Porto de Pesca. E até tive uma ocasião de, no Porto de Lagos, como convidado pelo Governo Civil, estar ali presente e eu perguntei, então, mas como é que é? Vocês estão... Isto é com dinheiro de quem?
isto é com o dinheiro do Deutsche Bank. Até, mas quais são as contrapartidas? As contrapartidas vêm parte do capital e vêm também em tonelagem de linguado. Eu comecei a pensar, linguado? A gente não tem linguados para nós, mas para eles. É assim. Isto calhou-me assim um pouco coisa. O Governo Civil devia estar a falar em alemão com os alemães, não gostou muito e eu tive-me calar por ali. Queria saber de mais coisas, não consegui. Mas quanto ao Porto de Brigo de Corteira, quando ele veio assinado, foi uma festa para nós, naturalmente, e tivemos a ler o boneco e verifiquei que o Porto tinha vários defeitos, muitos até. E chamei a atenção o Sr. Cavaco, que foi da Consulmar, quem fez o Porto, e disse, Cavaco, desculpe lá, vocês vão começar isto, mas isto é muito defeituoso. Sr. Isidoro, é o que está aí, o preço é este, é o que nós vamos fazer. Você não se esquece de uma coisa, não vamos fazer Porto de Pesca em Corteira. Nem sequer é permitido Porto de Pesca em Corteira. Porto de Pesca é só Olhão e Portimão. Isso é que são portos de pesca, aí é que as traneiras vão desembarcar o pescado, etc. Isto aqui é só parte artesanal. E você esteja caladinho. Não diga nada antes que isto vá para o outro lado. Ai, Jesus, onde é que estão metidos? E é claro, nós queríamos o Porto. Bom, o Porto veio e eu estive a dizer, mas desculpa, ainda antes... Diga. O senhor vai contar a história toda. É a história, mas quero contar é que antes do Porto ser feito, eu vi todos os defeitos e disse logo, olha, este esperão aqui da parte do poente é curto e quando vier grande temporais da parte sul e sudoeste, os barcos vão-se andar aqui à rasca. Sr. Isidoro, mais uma vez vou dizer, não se meta nisso, deixe estar como está e quando terminarmos o Porto, nós vamos fazer esta extensão. Vamos ver quantos metros dá, cerca de 100 metros, é isso que vamos fazer. É para verem que o Porto já vinha defeituoso, é isso que estavam a falar há bocado. Depois, na feitoria do Porto, eu verifiquei que não havia casas de banho, não havia iluminação para os pescadores, não havia água com torneiras de vidas, não havia baldes no lixo, não havia uma grande quantidade de coisas. Além disso, o levantamento que me obrigaram a fazer para que o Porto ali fosse feito era tudo dentro da terra, não era dentro do mar como está. Portanto, fiz o levantamento àquelas casas todas e todos aqueles terrenos, que eram cerca de 17, que era comprado por eles, mas quando o doutor da Direção-Geral de Portos veio cá e disse-me, Sr. Isidoro, diga lá às pessoas que nós queremos comprar as terras para fazer o Porto ali. Diga-se as terras. Mas são casas. Sim, mas para nós não compramos casas, só compramos terreno. Então o senhor é que vai dizer isso. Eu não digo. E não disse. E então isto foi para tribunal. As pessoas, o Valdemar e aquela malta ali do Sr. Pinto, que teve em tribunal e teve encalhado. Para dizer que o Porto, para se falar no Porto, que já vem com defeitos, nós estamos a falar de um Porto de pesca. Nós não temos Porto de pesca, nós temos a Porto de Abrigo, vai continuar a ser Porto de Abrigo com os seus defeitos. É só isso que eu tinha a dizer. Bem, antes de passar aqui a palavra ao Ricardo Proença e ao João Santos, uma vez que são declarações de voto, vamos passar se calhar à votação. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar sobre estas declarações de voto. Não? Então passamos para o voto de pesar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o voto de congratulação em relação à exposição com os pés na terra e as mãos no mar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra ao Ricardo Proença. Boa noite mais uma vez. Apenas questionar, porque também ao longo deste último ano tem sido sempre o registro de perguntas no período antes da ordem do dia, saber a situação daquelas pessoas que há um ano atrás recorreram muito a pedidos de apoio à Junta de Freguesia, se já temos melhorias nessa área, se essas pessoas já se encontram a trabalhar e tudo mais. Também perguntar ao Sr. Presidente, ao Executivo, se comparativamente com o ano passado, se houve mais empresários
a fecharem os seus estabelecimentos, se já houve alguma melhoria, visto que, pronto, alguns, certamente, quando o encontram, têm algum tipo de desabafo ou conversa, e, portanto, têm estas questões. Aqui agora mais uma pequena observação, e é mais, digamos assim, em reação há bocado ao Presidente. Eu, nestes últimos anos que tenho estado aqui, tenho vindo quase sempre em substituição, se bem que acho que arrisco-me a dizer que já cumpri mais de metade do mandato estes 4 anos a vir aqui, e tenho tido sempre uma postura de recomendação e de dar a minha ideia, a minha perspectiva de jovem, como o Presidente há pouco disse, de pensar no futuro. E até posso elencar algumas. Eu, na altura, lembro-me de expor aqui, até mesmo quando ainda havia público, a criação de um gabinete para a juventude, o orçamento participativo para a juventude. Eu sempre elenquei muito esta questão. Eu sei que a juventude é sempre aquela área que é transversal a todas as áreas. Vocês ultimamente têm dado apoio, até, pronto, fruto do trabalho aqui, sei que a Associação Acredita em Ti tem feito também tem tido um projeto com o vosso apoio no âmbito mais dos jovens com carências mais sociais, e portanto eu acho que nestes últimos 4 anos até temos tido uma postura de contribuição e sobretudo de querer o melhor para a Quarteira, e acho que o exemplo disso foi também, desde o início, votámos favoravelmente todos os documentos que nos passaram por aqui relativamente a transferências de competências, porque eu pelo menos acredito que esta é uma das formas de a nossa freguesia de alguma forma se afirmar e poder mesmo ser uma freguesia semelhante às que existem em Lisboa. Porque eu também na altura recordo-me que esta expressão até ficou, e isto é possível de nós termos aqui uma mini-câmara, e certamente é o desejo de muitos quarteirenses ter um melhor serviço por parte da sua junta de freguesia, que inevitavelmente poderá ser uma melhoria da sua qualidade de vida na terra onde nasceram ou escolheram para viver e trabalhar. E pegando há bocado no que o Sr. Rogério falou do Centro de Educação Cultural, eu acho que de facto é algo que há muitos anos os jovens anseiam, sobretudo em Quarteira, e exemplo disso esta semana, não sei se tiveram a oportunidade de ver, na RTP1, deu o documentário do Sou Quarteira, que é um movimento que eu acho que foi espetacular do ponto de vista cultural, para mostrar o que Quarteira é ao longo destes anos, que é um mix de várias culturas. Eu quando vi aquilo fiquei com alguma nostalgia, porque eu conheço quase todas aquelas pessoas desde os tempos da escola, e fiquei mesmo contente que finalmente se uniram para levar o nome de Quarteira. Mas de facto depois peca aqui o lado um bocado da infraestrutura, é aquele clichê, digamos assim, pois depois não temos a infraestrutura. E eu acho que a infraestrutura, mais do que construir, é depois aproveitar os ganhos que essa estrutura vai dar. Porque eu até me recordo, um dos intervenientes do documentário disse que gostava que houvesse já um espaço físico para ir poder para lá escrever, para ir poder ir lá, pronto, digamos assim, produzir o que ele gosta de fazer, que é cantar, e gosta da sua terra, e portanto era também deixar aqui essa nota de que de facto era importante que o Centro de Educação e Cultural passasse à ação o quanto antes, porque acho que é algo que vai fazer a diferença, não só para os jovens, mas para toda a cidade. E é tudo, obrigado. Obrigada. João Santos. Obrigado, Sra. Presidente. Pois, em resposta ao Sr. Presidente da Junta, Sr. Presidente da Junta, peço-lhe realmente que tenha calma, porque eu recordo-me que já tinha decorrido uma Assembleia Municipal em que também eu fui lá falar sobre questões relacionadas com a segurança no Porto de Pesca e com o falecimento de um pescador reformado
devido à falta de escadas de emergência e que já no passado era uma situação que nós no PSD, entre outras, como o Sr. Presidente também sabe, sempre defendemos. Já na altura você foi buscar que eu era da JSD e fui Presidente da JSD. Agora você veio buscar, você é treinador do CDQ, ou dirigente do CDQ. Ó, Sr. Presidente, peço-lhe que tenha calma. Nós estamos aqui a falar sobre situações que são um pouco distintas dessas matérias e não há necessidade de você estar a falar sobre isso. Tenha calma, peço-lhe. No entanto, aquilo que eu tenho conhecimento é que a Câmara, numa fase embrionária, foi convidada para o projeto. Isso tem como ponto assente. Agora, a não continuidade da representatividade da Câmara, pois então isso só à Câmara dirá respeito. Agora é assim, nós, e digo eu também enquanto pescador, sinto que a partir do momento em que o processo, ou melhor, esta questão da AMPIC tornou-se mediática e amplamente difundida na comunicação social, esperava, efetivamente, de ver da parte da edilidade local um apoio mais direto aos pescadores, que inclusive as associações de pescadores de Quarteira se queixaram que não havia, no sentido desta tal declaração pública, que tenho de lhe agradecer, agradeço-lhe, Sr. Presidente, agora, você, sim senhora, disse que perante os preceitos ambientais destas áreas protegidas, sim senhora, que é a favor, e pronto, e agora temos é que também rumar naquilo que é as devidas compensações para os pescadores de Quarteira. Agora, a questão que se coloca aqui é simplesmente esta. Sr. Presidente, tem que pensar que nós temos que, enquanto políticos, nós temos que tomar posições. Essas posições, quando são muitas vezes acompanhadas de alguma relutância, elas têm que ser estimuladas de outra maneira. Propostas construtivas, ideias construtivas, vontade de construir Quarteira, de lutar por Quarteira, de certeza que em mim e na bancada do PSD e no PSD Quarteira, que não está em falta. Agora, digo-lhe claramente que se nós, PSD Quarteira, não tivéssemos pedido aos nossos parlamentares na Assembleia da República, os deputados, a realização de audições para que efetivamente estas pessoas, estes intervenientes, mais de 70, fossem escrutinados, nós hoje em dia tínhamos uma situação muito mais complicada do que a gente tem hoje em dia. E realmente é assim, perante esta situação e perante os fregueses de Quarteira, eu entendo que a armação de pera é fora daquilo que é os limites territoriais e administrativos da Junta de Freguesia e do Conselho de Lolé. Mas são fregueses que trabalham fora de portas, que dependem daquela zona fundamental, daquele viveiro de peixe fundamental para a sua subsistência. E é por isso que eu lhe digo que a sua, digamos, a sua declaração pública, o seu apoio público, que se você, pronto, realmente disse aqui hoje, e amanhã desafiava ir para a comunicação social, juntamente ali com o Hugo ou com o Zé Agostinho, e fazer publicamente, até também para forçar o Sr. Presidente da Câmara a tornar a sua opinião também pública, nesse sentido. Agora, pois, simplesmente para terminar, que esta situação, como estava-lhe a dizer, ia passar pelos pingos da chuva e nós, felizmente, conseguimos impedir que isso acontecesse. E é só. Não. Deputado David. Boa noite novamente. Só um pequeno detalhe, já que estamos a falar dos Centros de Educação e Cultura de Quarteira e, enfim, trabalhando numa empresa municipal, tenho algum conhecimento de como é que está a evoluir. Muito recentemente, e quando digo muito recentemente, há sensivelmente um mês atrás, a empresa municipal foi consultada no sentido do projeto em si e da mobilidade, em que tivemos que emitir um parecer sobre os lugares de estacionamento que existem para o edifício, a possibilidade de consagrar também uma estação de bicicletas de uso partilhado, para que permita-se também que essa zona seja utilizada por sistemas de mobilidade ativa e suave, como as bicicletas de uso partilhado. E, portanto, é um projeto que eu gostaria, de facto, que ele saísse do papel para a prática rapidamente. Mas só queria partilhar aqui com esta Casa que ele está a ganhar substância e está nesta fase a sair de uma área só de arquitetura para uma área de especialidades e, portanto, já fomos consultados, o que eu acho que é positivo para partilhar aqui convosco e esqueci-me na primeira intervenção. Obrigado. Sr. Presidente da Junta, pode agora responder às questões. Bom, começando por esta última intervenção do Sr. João Santos,
Dá-me a impressão que ele às vezes não ouve tudo, ou também, mas não liga ao que diz. As suas declarações aqui esta noite foi declaração conjunta e pública. Não há declarações conjuntas quando não se trabalha para isso. E o sentido desta colaboração tinha que ser da Associação de Empresários para com a Junta de Freguesia, porque vocês estavam a trabalhar no processo e tinham que arranjar massa crítica, que era o que eu fazia se fosse o responsável. O sentido da primeira discussão, e é aí que Quarteira, que eu digo que falta a união a Quarteira, e que você não soube trabalhar isso, era juntar os autarcas que você acusou depois de não estarem ao seu lado, mas nunca os chamou, não, ao lado de quem estava a defender, porque tudo o que nós defendemos em entidades, quando estou aqui, eu estou ao lado das pessoas de Quarteira, não preciso estar a repetir sempre. Eu estou aqui a representar a Quarteira. E quando nós estamos numa associação, estamos ali a representar os pescadores, por isso é que existem associados. E então o que significa? Que não precisa estar a dizer, não, eu estou aqui ao lado dos pescadores. Nós estamos, efetivamente, ao lado dos pescadores, porque vocês são a voz do pescador. O pescador espera que vocês tenham essa intervenção. São vocês que estão nas entidades e que estão à frente destes projetos que têm a responsabilidade de arranjar a massa crítica e têm que começar pelos autarcas. Porque da mesma forma que começamos pelos autarcas a acusar que não estão ao lado, é a mesma forma que temos que utilizar no início e dizer assim, nós queremos que estejam ao lado. Aquela história de, o totolo que não me sai, mas nunca jogo, isso não dá resultados. Agora, o que é que eu ia dizer? Outra coisa. Sim, a parte de vocês. Outra coisa. Eu vou repetir aquilo que eu disse e que também foi dito agora aqui por si no púlpito. Já no passado, e eu acredito que no passado não é o passado recente, mas é o passado da gestão em que você era presidente da JSD, e foi isso que eu disse na Assembleia, quando você fala em passado que não se faz, esse passado você era presidente da JSD, estava cá, tinha uma influência de partido, no partido, que podia ser de reivindicar. Eu nunca ouvi, nem ouvi em lado nenhum reivindicar sobre o Porto de Pesca, mas, ok, mas eu vi uma coisa, mas pronto, não interessa. O que eu quero dizer é que nesse passado, em que era presidente da JSD, aquilo que foi feito no Porto de Pesca foi arroçar o nada, que foi aquilo que eu expliquei no início, e eu não precisava ter esta conversa, para bom entendedor, meia palavra basta. E então, no passado, em que o senhor João Santos era presidente da JSD e que poderia ter influência no Porto de Pesca e que já tinha uma família que estava dedicada à pesca e um historiador, poderia ter feito mais pelo Porto de Pesca, é isso que eu estou a dizer. E esse passado já reivindicava, mas não aconteceu. E o que eu quero dizer é que neste passado recente aconteceu. Nesses últimos 7 anos foram feitas coisas no Porto de Pesca. Nós sabemos a situação em que vivia aquele pescador que ali morreu, mas também sabemos as pessoas que têm sido salvas em embarcações e o problema que houve e pessoas que morrem ao largo. Porque também é importante. As escadas são importantes, a iluminação é importante, o sistema de incêndios é importante, como todos nós sabemos, mas há uma ponta que nós temos que pegar. E é preciso perceber quem é que pegou na ponta. É só isso que eu lhe quis dizer, quando eu fiz a referência à JSD, está bem? Portanto, relativamente ao resto, o que eu acho é que, e repito-lhe assim, como repeti ao Hugo no início, e como repeti a toda a gente, não gastemos energia separados, que nos possamos unir. Eu vou buscar o vosso apoio quando preciso para os projetos e queremos trabalhar em conjunto, façam-no no mesmo. A maior inteligência de qualquer associação e instituição desta freguesia é ser, em cada um dos seus projetos, congregadora. O resto, para mim, não vale nada, porque depois, se só tomarmos posição quando é para atacar, não faz sentido. Não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, é isso que eu quero dizer. Respostas dadas. Sr. João, para o mesmo assunto, certo? Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, pois no passado eu fui presidente da JST Quarteira. Realmente, em muitos fóruns, em muitos congressos, em muitas situações em que sempre pude falar sobre os pescadores de Quarteira e as dificuldades da pesca e até, de certa forma, no âmbito nacional, tentar intervir dentro daquilo que eram as nossas possibilidades, porque também, sendo jovens, muitas vezes, quando falamos de questões mais complicadas, as pessoas não levam muito a sério, nomeadamente setores políticos, mas isso foi em 2009, 2010, quer dizer 2011, foi por volta disso. É assim, claramente, que depois fiz uma transição para outras situações, mas sempre batendo na questão do mar.
Se quiser, eu vou ali a casa e trago-lhe as moções, as centenas de moções que apresentei em tudo o que era sítio, que eu fartei-me de escrever, dezenas, peço desculpa, as dezenas de moções que eu escrevi, que fartei-me de escrever sobre essas matérias, e sempre foi em prol da pesca e dos pescadores. Agora é assim, pois no passado, pois se calhar você não se lembrava, porque você se calhar também, não, nessa altura, não, e nunca me ouviu reivindicar, porque também se calhar não estaria ainda muito interessado sobre as questões da política em quarteira. Quer dizer, mas é como eu digo, eu também nunca lhe ouvi reivindicar sobre essas matérias no passado. Agora é assim, claramente que eu posso lhe dizer que desde os meus 16 anos e desde aquilo que sempre entendi como o meu despertar político, que sempre me preocupei pelas questões da terra, nomeadamente as questões do mar, como o Sr. Presidente diz, porque em casa sempre vivi muito de perto essa realidade e hoje em dia os caldos que tenho na mão atestam realmente com essa veracidade essa situação. Quer dizer, e sempre procurei fazê-lo. Agora, eu assim é que nunca ouvi nada anterior a isso. Porque é assim, existe aqui uma questão de antiguidade política em prol de questões da freguesia, o senhor teve a sorte de chegar e efetivamente conseguir fazê-lo de uma forma mais palpável, eu não tive essa sorte. Um dia, quem sabe, e se calhar nessa altura até poderemos nos sentar a uma mesa e trocarmos impressões e realmente ver, João, tu naquela altura pensaste dessa forma, eu apresento, você também poderia ter agido de outra maneira, quer dizer, e chegarmos a esse entendimento. Agora, claramente que existem coisas que nos separam. Mas, voltando à questão da AMPIC, volto-lhe a dizer, o representante político máximo e pronto da nossa freguesia e aquele que realmente pode apoiar as pessoas e dar uma palavra de conforto às pessoas é o Sr. Presidente. Perante a mediatização que houve relativamente a esta questão e perante aquilo que falei com as associações, pronto, pensávamos que o Sr. Presidente iria avançar, nem que avançasse sozinho, sem o apoio da Câmara, no sentido de apoiar essas pessoas. Não é mais nada, uma palavra de conforto, pronto. Era só isso. Obrigado. Bom, penso que este assunto já esteja... Ainda mais alguma coisa? Então, Sr. Presidente, para terminar o assunto. É só para dizer, não dispersemos na conversa. E o que disse aqui é que as pessoas que discutem a AMPIC agora, toda a gente sabe o que é que discute, toda a gente tem as mesmas ideias, toda a gente defende o ambiente e defende os pescadores e querem-se arranjar aqui contrapartidas. O que eu quero dizer aqui é que é muito difícil no futuro sentarmos à mesa se continuarmos com posturas destas. É só isso, é o único ponto aqui. O único ponto é o respeito pela população desta freguesia passava por no fundo, uma comunicação vossa, uma marcação de uma reunião e para falarmos sobre o assunto. A Junta de Freguesia não foi convidada para estar naquele processo. E vocês, era isso que teriam que fazer. E eu, o que disse aqui nesta mesa, e dei os nomes, as pessoas que estão aqui não sabem os nomes que eu estou a dar, mas toda a gente sabe, porque foi onde vocês foram beber conhecimento e onde eu fui também. O que eu quis dizer aqui é que andámos a fazer com esforços repartidos aquilo que podíamos ter feito em conjunto, que é aquele sentar da mesa no futuro. Só acontece se as pessoas tiverem capacidade para isso, que é não ligar aos clubismos e sentarmos realmente à mesa para fazer. Porque só se sentarmos à mesa para criticar, que foi o que aconteceu, foi uma postura erradíssima, e continuo com aquilo que estou a dizer, não foi isso que foi trabalhar para os quarteirenses. E, portanto, o resto é retórica, é que todos temos o mesmo pensamento e não andamos aqui a correr para ver se chega ao PS ou ao PSD à meta final. Andamos aqui para defender o interesse daquelas famílias que acabou de falar ali, mas isso tem que ser na prática. Na teoria, eu também estou, e ouço muitas vezes, democracias participativas e as pessoas, e estou cá para as pessoas, não, na prática é que isso tem que acontecer. E aqui não houve do vosso sentido, uma abordagem à Junta de Freguesia para que pudéssemos trabalhar em conjunto. E era aí que teria que acontecer. Não, sentar à mesa é isso. Não, isto não é por destino. Eu também fui, já dei provas aqui, dei nomes, se alguém me quiser... Bom, não é o assunto já está determinado, está bem? Sim. Passamos pronto. agora para a ordem do dia. Peço desculpa. É o ponto A, discussão e aprovação da primeira revisão orçamental 2021. Quem vai usar da palavra, penso que seja a Sónia Neves. Agora faço então os cumprimentos oficiais. Boa noite, Sra. Presidente da Mesa e restante de mesa, Presidente da Junta e caros colegas do Executivo, bancadas desta Casa e ao público que finalmente temos o prazer de vos ter cá.
Relativamente à primeira revisão orçamental, a mesma deve-se ao facto de estarmos a fazer a integração do saldo de conta de gerência do ano económico 2020. Estamos a falar de um valor de 211.026,98 cêntimos, mas também, a nível da receita ainda, há aqui uma inscrição de uma nova rúbrica que tem a ver com o espaço cidadão, como é de conhecimento de todos nós, que abriu portas no passado mês de abril, e abrimos então esta rúbrica na receita com um valor de 1.000 euros, apesar de termos algumas dúvidas que consigamos num primeiro ano, até porque nós estamos a falar de 12 meses de atividade, estamos a falar menos do que 12 meses, e fazendo a análise que fizemos à Junta de Freguesia do Benfica, o valor previsto no orçamento para 2021 desta receita são 524 euros, ou seja, isto percebe-se porquê. Como disse bem o deputado David há pouco no seu voto de congratulação relativamente a este espaço, a estes serviços, são muitos serviços realmente para a população, é um investimento que esta Junta de Freguesia está a fazer, sendo que 6 é que são taxados, e mesmo esse valor dessa taxa não reverte a 100% para a Junta de Freguesia, é sim uma percentagem desse valor. Não foi pela questão de receita, é verdade, todas as juntas de freguesia, todas as autarquias precisam de receita, sobretudo receita própria, para sermos cada vez mais independentes e autónomos financeiramente das câmaras municipais, mas não foi a pensar no dinheiro, mas sim nas pessoas que arrancámos com este projeto, que o nosso Presidente da Junta, em janeiro, chegou aqui um dia a dizer-nos: é isto que vamos fazer ainda neste trimestre. E conseguimos realmente concluir em tempo recorde, utilizando as palavras da Sra. Ministra Alexandra Leitão. Relativamente à despesa, ou seja, neste caso concreto, temos então aqui um valor para integrar na primeira revisão orçamental de 212.026,98 cêntimos. A história dos nossos saldos de conta de gerência, este é o terceiro valor. Agora eu vou falar, estou a fazer a parte histórica, se é que se possa dizer, do mandato liderado pelo nosso Presidente, ou seja, é de 2014 à presente data. Este é o terceiro valor mais alto. Se nós nos lembrarmos, e uma vez que as memórias aqui estão muito bem, estão novas, estão rejuvenescidas, ninguém está-se a esquecer de nada, nem de 2009, e então é interessante falar que, apesar de ser um ano de eleições, que é aquele ano que a oposição e algum povo, se calhar menos informado ou informado de forma errada, acusa os políticos de investir, fazer obra, fazer. Mas, efetivamente, nós apresentamos aqui um saldo de conta de gerência de 211.000 euros. Recordemos-nos, porque podem não ser todos, porque realmente a bancada do PSD, não estamos a falar dos deputados efetivos, estamos a falar de deputados em substituição, mas em 2017, também em ano de eleições, nós atingimos o valor máximo desta casa em saldo de conta de gerência, à volta de 274.000 aproximadamente. Relativamente à receita, houve aqui uma necessidade, nós já tínhamos feito também esta salvaguarda logo quando apresentámos o orçamento inicial para 2021, que este era um ano de grande aprendizagem e de elevado desafios. Elevado desafios por aquilo que o Presidente já disse há pouco em resposta sobre a questão que estava aqui a ser debatida do Porto Pescas. Foi um ano que, não por ser ano de eleições, que nós cruzámos os braços e não lutámos pela transferência de competências. E tínhamos consciência que, em regra, é feita uma revisão orçamental por ano económico, ano civil. Provavelmente este ano nós vamos fazer mais do que uma. Porquê? Porque estamos a entrar em terrenos que nós nunca trabalhamos. E então nós iremos apresentar a esta casa sempre que necessário, porque não é para nós
uma forma errada de trabalhar, é sim uma forma de aprender e construir o melhor que os serviços assim necessitem. Ou seja, sempre for necessário trazermos uma revisão orçamental, a esta Casa vamos então trazer. Relativamente então à alteração face à despesa, os deputados têm, não vale a pena estarmos aqui a amassar depois o público, depois isto vai depois para deliberação e será ser colocado no site. Estou então disponível para qualquer esclarecimento. Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer fazer alguma questão em relação a Ricardo Proença? Sim. O que acontece, Sr. Deputado Ricardo Proença, é que os valores de saldo de conta de gerência depois são integrados no ano seguinte. Ou seja, o valor integrado no ano 2017 foi 270. Sim, claro. Tal como este é referente a 2020. Por isso é que é saldo de conta de gerência. Espero que tenha explicado. Mais alguma questão? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto B. Discussão e aprovação da primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 2021. Sr. Presidente da Junta. Bom, eu também vou-me focar aqui em 2 ou 3 pontos que eu acho que são importantes. Isto, como sabemos, é o Plano Plurianual de Investimentos, significa que também temos capacidade aqui para alguns investimentos que achamos importantes para a freguesia. Nós traçámos aqui um cenário, e é por isso, como estava a dizer aqui a minha colega, o orçamento é o que é uma previsão daquilo que vamos ter, e neste momento nós conseguimos arranjar aqui a condição para fazer alguns investimentos importantes. Eu quero aqui realçar e chamamos-lhe o Parque de Atividades e Bem-Estar das Pereiras e do Passeio das Dunas, e também o outro que está logo a seguir, que é do bairro da Abelheira e da Amendoeira. Isto vai no sentido daquilo que nós, no passado, também conseguimos fazer, como fizemos no Jardim Filipe Jonas, como apareceram os street workouts no Calçadão, e que já existe o outro lá em baixo, das máquinas mistas, que eu prefiro mistas do que geriátricas, no Calçadão também. Nós estamos aqui, e porque na zona das Pereiras também é uma zona onde já habita muita gente, sentimos essa necessidade de fazer ali um daqueles parques que nós pensamos que não tem que ser só para crianças, ou só para jovens, ou só para adultos, mas tem que se começar a tornar mistos, porque são zonas de utilização familiar e para a atividade física. Portanto, estamos e vamos iniciar um projeto, temos o projeto e vamos iniciar, e queremos iniciar a obra o mais depressa possível, nas Pereiras e também no Passeio das Dunas. E o que é no Passeio das Dunas? É ter a condição de fazer ali um campo de basquete, até porque nós vamos ter, com o início das obras do mercado de quarteira, do edifício onde vai contemplar o mercado de quarteira. Eu gosto de dizer isto porque estamos a falar um edifício que tem uma diversidade de oferta de serviços e o mercado é mais uma. Vamos ter ali, e aquele projeto dos desportos de praia, que já são muitos, vai passar para ali, para o pé do Street Workout. Teremos também ali, e é o que queremos, o tal equipamento, uma base de apoio em casas de banho e arrecadação a todos aqueles serviços desportivos, e portanto ali é isso que queremos fazer. O da Abelheira e das Pereiras é diferente, contempla um polidesportivo para o futebol e para o basquete, um parque infantil, um street workout e tem uma pump track. Pump track para vocês é assim muito chinês. Pump track é tipo uma pista de BMX mais pequena, que dá para andar de patins, de skate, é uma coisa muito dinâmica e para estar mesmo no espaço público para as crianças. E depois também, e passo aqui para baixo, quando falamos dos monoblocos climatizados, que tem a ver com o nosso projeto também, que estamos agora a fazê-lo crescer ainda mais, que é os dos desportos náuticos. Como todos sabem, tínhamos o surf ali,
neste momento estamos em conversações com aquela que é a associação que tem pegado em todos os esportes náuticos para ver como é que nos ajuda, da mesma forma que a associação do João Romão o fez e criou esta dinâmica em parceria conjunta, e também avançar com o surf aqui em Quarteira, como já tivemos no passado, mas também canoagem, windsurf. O objetivo é ser transversal numa quantidade de oferta que temos aqui, portanto estes monoblocos também vão nesse sentido. Depois temos aqui obras como aquela que eu falei há bocado da Rua da Mónica, a Praceta da Boa Esperança. Aquilo está tudo pavimentado em betão, nós queremos alcatroar aquilo, porque já tem muitos anos, já nem os remendos têm condições para se manter lá muito tempo. O projeto de eficácia energética nós fizemos e concorremos a fundos aqui para este edifício e vamos ser financiados, eu não trouxe aqui o valor correto, mas em cerca de 30% colocando painéis fotovoltaicos, trocando toda a iluminação. Nós até já fizemos uma grande parte deste edifício para LED, isolando algumas zonas da cobertura. Houve um estudo feito por uma empresa e agora vamos executar essa obra. E depois temos aqui, entre obras de manutenção, aqui no Espaço Jardins, as podas e tudo mais, são compromissos que temos que fazer. Temos aqui duas obras que para nós são muito importantes e que vamos fazê-lo, da mesma forma que temos feito os contratos interadministrativos com a Câmara Municipal de Oled da construção do edifício, que vai dar aqui alguma resposta a todas as nossas atividades culturais e também da entrada de Quarteira. Nós vamos avançar neste momento já, e isto sempre se falou e nunca avançou, que é com o projeto da Avenida Infante Sagres, entre a Rosa Branca e o início do Calçadão. Temos o levantamento topográfico todo feito e contempla as transversais, as perpendiculares, as ruas perpendiculares, parte das ruas perpendiculares, e também uma proposta de desenho de arquitetura do terreno onde se faz o mercado da quarta-feira, que é um terreno que a Câmara tem quase a aquisição feita, esperemos que seja o mais depressa possível. Portanto, nós, com a capacidade técnica que temos cá dentro, vamos avançar com uma consulta prévia para o projeto já na próxima semana. Acho que trazemos aqui o que significa, e aqui já agora, porque a aprovação deste PPI é importante que se tenha essa consciência, contempla aqui despesas que são plurianuais e que têm que ser aprovadas aqui em Assembleia de Freguesia, e portanto por isso é que ele está aqui. Eu acho que vocês repararam que na coluna de 2022 nós temos despesas afetas a alguns projetos que foram aqui colocadas. E o outro dos projetos que também vamos avançar no contrato interadministrativo com a Câmara, eu estou a assumir, é uma coisa que eu assumi e ainda não está, não avançou pela Câmara, atenção, é uma coisa que nós vamos assumir aqui e em conversa com Vítor Aleixo vamos trabalhar em conjunto nesse processo. A Câmara ainda não aprovou esse contrato interadministrativo, mas nós achamos que um projeto feito é importante que aconteça, e vamos avançar com também, pegar no da Rua 25 de Abril, que foi um projeto que morreu no passado, e que também vamos avançar agora, muito em breve, com a execução desse projeto. Portanto, estou disponível para mais alguma questão sobre o PPI, se tiver. Alguém tem alguma questão sobre o PPI? Não? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto C. Discussão e aprovação da minuta da quinta alteração do contrato interadministrativo da Delegação de Competências 2018-2021 entre o município de Olé e a Junta de Freguesia de Quarteira. Sónia Neves. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui então a esta quinta alteração, como já é conhecido de vocês, até porque a nível do público a maioria esteve cá, tem conhecimento através, no caso do Sr. Rogério Rachinha, para a Assembleia Municipal, mas esta quinta alteração tem a ver com a disponibilidade da verba que está contemplada este ano 2021 através da Delegação de Competências. Nós já recebemos 350 mil euros ainda a 30 de 12 de 2020, e agora vem então o restante valor, que vem para duas tranches, sendo que a primeira poderia ir até 30 de maio de 2021, está em trânsito, são 885 mil euros, e a última de 803.017,66 até 30 de junho de 2021.
é sempre importante referir que a partir de 2022, e temos o documento a seguir, é feito então o valor dos 2,5 milhões através da Administração Central. Alguma dúvida? Estamos cá então também para esclarecer. Obrigada. Alguma questão? Sim, Ricardo Proença. Boa noite mais uma vez. Relativamente a isto, este contrato interadministrativo ainda não está. Eu há bocado não percebi a intervenção do Presidente. O contrato não está ainda, digamos assim. Eu não queria dizer outra errado. Coisa, ele estava a falar do outro contrato. Contrato interadministrativo. Eu explico. Ok. Não. Não. Bom, os contratos interadministrativos que estou a falar são aqueles que são feitos como aquela obra que está na Praça do Mar, como a entrada do quarteiro, que nós fizemos os projetos e o que a Câmara nos dá, no fundo, são aquelas despesas consignadas, dá-nos aquele valor, efetivamente, para tudo o que são as despesas relativas a esses processos. Aqui, o que estamos a falar neste contrato interadministrativo é da delegação de competências, ou seja, há a transferência de competências que não é efetivada este ano, mas a nossa negociação impôs que, de alguma forma, a verba fosse já este ano transferida. E nós conseguimos que assim fosse, portanto, esta é a delegação de competências no âmbito da transferência de competências. Se o Sr. Presidente me permite, então, um esclarecimento adicional, quando nós entramos na Junta, e de alguns anos para cá, algumas décadas, eram contratos programa. Depois passaram, já no nosso mandato, acordos de execução. Atualmente são contratos interadministrativos. Depois temos alguns desses que o Presidente acabou de explicar e bem, tem a ver com aquelas obras que nós assumimos pelo município, e depois também tem a ver com os antigos contratos de programa e acordos de execução. Estamos a falar das bermas e valetas, das obras e eventos, da toponímia, dos transportes, das escolas. Pronto, este contrato interadministrativo tem então a ver com a delegação de competências a transferir no novo quadro da reorganização administrativa. Obrigada. Esclarecido. Mais alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Discussão e aprovação linha D. Discussão e aprovação do auto de transferência de recursos do município de Olé para a freguesia de Quarteira. Sónia Neves. Obrigada, Sr. Presidente. É um orgulho para mim o Sr. Presidente passar-me a palavra neste momento, talvez porque realmente a luta foi grande, e apesar de tenho que partilhar aqui, porque acho que esta é a casa que nós devemos dizer, é aqui que nós devemos olhar uns nos olhos dos outros e dizer aquilo que muitas vezes sentimos, e de certa forma o sentimento, quando trouxemos a 30/12/2020 a esta casa, na altura, não me recordo se o deputado João Santos estava em substituição de um dos deputados efetivos da bancada do PSD, mas recordo na perfeição que o deputado Ricardo Proença estava. E na altura fiquei, de certa forma, não vou dizer desiludida, porque não estava iludida, mas talvez magoada como quarteirense. Porque, para além, não era coerente realmente a sua postura, e há pouco assumiu aqui publicamente uma postura coerente, e era isso que realmente apraz-nos ao longo das substituições que fez, mas aqui colocou em causa realmente a nossa gestão, liderada pelo nosso Presidente, sobre como é que nós iríamos conseguir fazer. Mais difícil do que fazer esta gestão que estamos a fazer agora, com recursos não tão especializados ou com a experiência necessária, mais difícil do que isso foi realmente nós termos conseguido trazer esta transferência de competências num ano que estávamos e estamos a viver, que é um ano de eleições. Um ano desses que foi preciso ter muita coragem da parte do nosso Presidente e do Executivo para o fazer. E realmente tinha que dizer, porque não tive a oportunidade ainda de o fazer, porque não é deputado efetivo, que
nós realmente fizemos um esforço para a quarteira conseguir não só trazer mais competências, não só melhor serviço, com mais qualidade, pela proximidade que temos, porque trabalhamos aqui todos os dias, porque temos um presidente extremamente exigente com a equipa dele, mas também porque conseguimos trazer património esse que nós não tínhamos à data. Em tantos anos que a Junta de Freguesia tem, mais de 100, e não temos, ou não tínhamos, património até este auto aqui está. Por isso, agradeço, Presidente, por me permitir apresentar este auto de transferências e, Ricardo, já me conhece e sabe que eu sou frontal naquilo que tenho para dizer e não ficaria bem ter isto hoje na mão e não o fazer. Estamos a falar que este auto vai assumir a sua responsabilidade na sua plenitude pela transferência de competências e faz uma grande diferença entre a delegação e sermos nós a assumir, porque não vai haver aquilo que a gente costuma às vezes dizer custódia partilhada. Não é custódia partilhada. Nós assumimos a totalidade destas competências a 1 de janeiro de 2022. Seja este executivo liderado pelo Presidente Telmo Pinto, seja outro executivo qualquer, o trabalho está feito sem qualquer medo. Qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. Obrigada. Alguma questão? Ricardo Proença. Boa noite mais uma vez. Eu acho que ainda sei o que é que digo ou faço. Eu, na altura, do que foi da transferência de competências, eu votei sempre favoravelmente. O que eu abstive-me foi no orçamento. Eu sei que a verba que está no orçamento, pronto, o que estava no orçamento, eu percebo. Foi por essa via que vocês iriam conseguir levar para a frente esta situação da transferência de competências, da qual eu sempre compreendi a dificuldade que é a negociação e a própria tramitação do processo, que não é fácil. Portanto, é normal uma pessoa ter dúvidas. Acho que se não tivéssemos dúvidas, não estávamos aqui. Não era preciso haver executivo da Junta de Freguesia eleito, estava tudo certo, era tudo direitinho, éramos uns robôs autênticos. Não, eu aqui acho que o que eu votei foi, sempre votei favoravelmente a transferência de competências. Aqui tenho a certeza absoluta disso. E abstive-me no orçamento, eu recordo-me disso. Foi uma assembleia que foi online, estava eu e o professor Carlos Catarino, e já na altura o Presidente também demonstrou esse desagrado, e depois, posteriormente, até falámos por telefone relativamente a essa situação, porque eu liguei-lhe, quando soube que esteve doente, liguei-lhe para lhe desejar as melhoras, e aproveitei, e o Presidente aproveitou para dizer que, pronto, que eu, enquanto jovem, ali, pronto, se calhar, pronto, não fui coerente aí, mas eu votei favoravelmente sempre a transferência de competências. Agora, abstive foi no orçamento, e aí eu não tenho culpa que vocês tenham posto o dinheiro que supostamente era para vir na transferência de competências por via do orçamento. Epá, pois, falámos nisso por telefone, isto é política. A gente às vezes diz, isto não é política, eu não sou político, pá, estas coisas, e a gente falou por telefone, e o que falámos por telefone fica entre nós. Sabemos muito bem como é que estas coisas são, sobretudo quando é para votar orçamentos, não é? Portanto, sabemos muito bem, e até mesmo o Presidente, mesmo vocês tendo, digamos assim, a Câmara também, mesmo do vosso lado, também do Partido Socialista, certamente sofrem pressões políticas quando as coisas não são, enfim, do agrado de todos, ou quando a convergência não é, enfim, agradável para isso. Mas, confesso que não esperava que, enfim, estava guardada, não é? Para mandarem, mas acho que tenho estado sempre uma postura positiva aqui nesta casa, e acho que nunca ataquei ninguém, e acho que isso revela também a pessoa que eu sou, e acho que vocês sempre tiveram a minha abertura, sempre nos demos super bem. Aliás, até aproveito para dizer que eu gostei deste mandato que tive aqui a participar com vocês, apesar de tudo, apesar de estarmos em minoria, é difícil. Não conseguimos, se calhar, de alguma forma levar para a frente projetos ou moções que a gente gostava que fossem aprovadas logo aqui, mas confesso que tem sido uma aprendizagem, e até aproveito, Presidente, para dizer isso, e também para dizer que gostei da forma como
coordenou os trabalhos, sempre foi melhor do que os primeiros 4 anos. Também tinha esta aqui guardada e, portanto, dizer que... Despeça ainda, que ainda há mais assembleias. Pois não sei se vou... Eu como estou em substituição, por isso não sei. Olha, aproveitei a deixa. Obrigado. Bom, então passamos aqui à votação da discussão e aprovação do auto de transferências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Discussão e aprovação do projeto de regulamento da área de serviço de autocaravanas da freguesia de Quarteira. Sr. Presidente. Nós estamos numa fase de algumas mudanças no nosso espaço das caravanas e uma delas, uma cancela de entrada que vai dar condições a que não tínhamos que lá ter 3 funcionários como costumávamos ter até agora, fica automatizado. Também uma área, queremos lá colocar uma área para chuveiros, mas com pagamento da água também, que é para não haver exageros, e uma zona também para barbecues. Também achamos que não, os espaços de autocaravanas também não são para ser parques de campismos ou hotéis, são para ser aquilo que tem que ser, portanto, e aproveitámos o regulamento, já tinha algum tempo e estamos a alterar o regulamento. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto F. Discussão e aprovação da tabela de taxas referente aos serviços do Parque Caravanas. Sr. Presidente da Junta. Bom, nós fizemos uma análise também dos parques de caravana no Algarve, a oferta que tinham e os valores que tinham, para também não sermos uns concorrentes das outros parques de caravana, até porque somos um espaço público, e tentámos aqui agilizar de maneira a equilibrar os valores. Portanto, aumentámos os valores, porque eram valores muito baixos da Junta de Freguesia, relativamente aos outros parques de caravana, e fizemos alguns aumentos, e incluímos aqui caravanas XXL, que também nos outros parques são contempladas, aquelas que têm reboques e tudo mais, aumentando alguns valores que vocês podem fazer, não sei se tem um processo comparativo, mas sim, ele é público, portanto, nas autocaravanas normais aumentámos 3 euros, passaram a 6, durante 24 horas, 48 horas passámos a 12, 72 horas 18, porque a lei diz que as caravanas só podem pernoitar durante 72 horas no parque de caravanas. As XL 24 horas 8 euros, é novo, autocaravana XXL 48 horas 16 euros e 72 horas 21 euros. O abastecimento da água 2 euros, manteve-se, a descarga simples passou a 3 euros. Portanto, foram estas alterações que tivemos. Alguma questão? Passamos já à aprovação. Aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto G. Discussão e aprovação da segunda alteração do mapa de pessoal e plano de recrutamento para o ano 2021. Sr. Presidente da Junta, pode usar a palavra. Sónia Neves. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui à segunda alteração, é mais uma daquelas situações, estamos sempre em fase de aprendizagem dos procedimentos administrativos, porque ainda não temos as equipas que este processo assim exige, mas esta alteração não é nada, nem menos que a colocação, quando temos técnicos superiores, qual é preciso para o procedimento concursal, qual é a área da licenciatura. Ou seja, nós temos previsto técnicos superiores no plano de recrutamento, que já tínhamos trazido cá inicialmente, mas temos que efetivamente ter quais são as áreas das licenciaturas. Basicamente é isso, mas de alguma questão podemos aqui esclarecer então. Obrigada. Não acresce números, muda a denominação. Alguma questão? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto H. Discussão e aprovação da minuta do contrato de arrendamento do armazém para utilização da Junta de Freguesia.
Sr. Presidente da Junta. Bom, dentro dos que nós temos um armazém que já existia quando cá chegávamos, mas depois foi todo remodelado, junto ao cemitério, que tem sido utilizado para uma quantidade de equipamentos, mais do carnaval, de eventos do que outra coisa, e que se mantêm lá, são usados pontualmente e se mantêm lá dentro daquele espaço. Agora, com a transferência de competências e com a compra de equipamentos que estamos neste momento a fazer, e de equipas, precisamos de espaço, mas de proximidade, para esses equipamentos e para o trabalho. Portanto, significa que andamos à procura de um armazém, digo-vos que é muito difícil, nem imaginam o quanto é difícil em Quarteira arranjar na freguesia um armazém. Conseguimos arranjar um na zona industrial, fica aqui a 6 ou 7 km, mas para nós, como só usamos aqueles equipamentos pontualmente, enquanto não tivermos um grande espaço nosso, que é aquilo que ambicionamos agora no futuro, executar em breve um armazém para a Junta de Freguesia, vamos manter lá, alugamos o armazém e vamos manter lá todos estes equipamentos, libertando aqui esta área para ficarmos aqui na operacionalidade. Muito bem. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então o ponto I é aquele que é excluir, e então agora é o ponto J, discussão e aprovação do protocolo de colaboração com SOS Algarve Animals. Quem apresenta? Sr. Presidente da Junta. Bom, nós temos é um dos projetos que temos aqui, que achamos muito importantes, que é o projeto animal, de bem-estar animal, e que contemplam dois projetos distintos dentro deste, que é o nosso abrigo dos gatos e também alguns parques caninos que já estão aqui, está contemplado no PPI que aprovámos há bocado já o primeiro parque canino, mas este dos gatos, neste momento já temos pelo menos 3, hoje acabámos aqui, 3 casas, 3 abrigos protegidos. O que é que acontece aqui? Os gatos, as populações de gatos e estes abrigos de gatos cada vez crescem mais sem controle. Tornam-se zonas insalubres, zonas até de transmissão de doenças e se não houver um controle, e existem muitas pessoas, este projeto também é feito com alguns voluntários, se não houver um controle daquelas colónias, acabamos por ter a alimentação dos gatos feita por pessoas, não por mal, mas porque gostam de animais, sem conhecimento, a dar restos de comida que não é saudável nem salubre para os locais. Temos a falta de esterilização e o crescimento bruto destas colónias e temos ainda a desparasitação que não é feita e que até mete em perigo também os humanos. Portanto, o que é que nós fizemos aqui com os voluntários e agora a SOS Animal entra aqui de forma a dar-nos o apoio. A SOS Animal vai desparasitar e esterilizar todos os gatos das colónias. Nós temos várias colónias, avançamos agora com estas 3, mas o futuro é tentar controlar estas colónias e mantê-las salubres, onde exista também a desparasitação e não exista perigo para ninguém, não é? Portanto, é o controle, é deixar aquelas pessoas que gostam de animais contentes, as que não gostam de animais contentes também, porque sentem que se calhar as coisas organizadas e com a ração há zonas que já não vão ficar com o aspecto e com o perigo que tinham, não é? E no fundo aqueles que são indiferentes também ficaram contentes, continuaram indiferentes, mas no fundo é controlar estas colónias e fazer aqui um projeto para os animais. Alguma questão? Sr. David? Boa noite novamente. Gostaria de apresentar aqui pela bancada do Partido Socialista uma declaração de voto em relação a este assunto. Eu vou passar a ler. A bancada do Partido Socialista, com assento na Assembleia de Freguesia de Quarteira, expressa publicamente o seu agrado e satisfação, congratulando o Executivo da Junta de Freguesia de Quarteira, na pessoa do seu Presidente Telmo Pinto, pelo protocolo com a SOS Algarve Animals, que nesta sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia foi apresentada e votada. Num cenário nacional em que o número de animais abandonados, negligenciados ou vítimas de maus tratos não parece abrandar, infelizmente, a adoção de medidas eficazes com vista ao controle populacional de gatos em ranchos silvestres deverá ser uma prioridade das autarquias. Uma iniciativa com um impacto muito positivo na saúde pública, que envolve toda a comunidade e encorajando a posse responsável dos animais de companhia e a convivência saudável e segura entre os moradores e os animais do abrigo.
O programa CED, Captura, Esterilização e Devolução, não é suficiente para responder às reais necessidades de controle da população de todos os animais que habitam nas cidades. A Junta de Freguesia de Quarteira deu mais um passo à frente, com o estabelecimento do presente protocolo como uma associação para a esterilização e desparasitação dos animais de rua. A esterilização é a única forma de evitar o crescimento de colónias de gatos. A desparasitação é fundamental para resolver questões de saúde pública. Esta freguesia está de parabéns por ser a primeira no Concelho de Lolé, com vontade, visão e dinamismo para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos animais de rua e, simultaneamente, beneficiar toda a comunidade pelas questões de saúde pública. Nestes termos, a Assembleia de Freguesia de Quarteira, reunida em 31 de maio de 2021, delibera, primeiro, congratular-se com o protocolo SOS Algarve Animals e a criação de colónias de gatos em algumas zonas na Freguesia de Quarteira. Segundo, remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta para conhecimento e divulgação aos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais e proceder à sua publicação nos suportes de comunicação da Freguesia de Quarteira. Pela bancada do Partido Socialista, apresento esta declaração de voto. Boa noite. Mais alguma questão? Então é a declaração de voto, mas vamos passar agora vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto K. Discussão e aprovação do protocolo de parceria Movimento é Vida. O Sr. Presidente da Junta quer usar a palavra. Obrigada. Este protocolo já é um protocolo que tem vindo de alguns anos para cá e é meramente um ato administrativo que nós temos que fazer anualmente, em que a Junta responsabiliza-se, para além, mais do que ser parceiro na divulgação, mais do que isso, de colaborar ativamente com este projeto, desde a parte administrativa das inscrições, do pagamento do seguro, das instalações, com esta associação. Estamos a falar concretamente dos Séniores em Movimento. Obrigada. Alguma questão? Não? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ratificação da aprovação do termo de parceria com a Associação Expandidade. Sr. Presidente da Junta. Este termo de parceria houve uma urgência pela parte da Associação Expandidade, em que, para a questão de candidaturas e outros apoios que estavam na altura a prazo, solicitar à Junta de Freguesia que houvesse este termo de parceria para poderem concorrer às ditas candidaturas. O nosso Presidente e o seu Executivo, e bem, fizemos logo a aprovação, não aguardando a Assembleia de Freguesia. Está aqui escrito logo na causa primeiro os objetos deste termo de parceria, e posso-vos aqui fazer aqui, para não estar a alongar muito, tem como objetivos gerais trabalhar competências diversas nas crianças, jovens, adultos e séniores, proporcionar momentos de prazer e diversão, fazer com que todos os intervenientes interajam mais do que o seu meio envolvente em tempo de pandemia, incutir o sentido de responsabilidade em todos os atos que desenvolvam. Depois, há aqui objetivos específicos. O que é que cabe à Junta de Freguesia? Aquilo que cabe a todas as parcerias e até mesmo as associações que não têm um documento de parceria, mas que estamos sempre disponíveis para qualquer apoio que nos seja solicitado em qualquer ação ou atividade. Obrigada. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então temos agora a intervenção do público. Quem quer usar da palavra? O Sr. Rogério, pode usar da palavra. O tempo vai ser contado. Vai ser contado? Vai. Já tem o contador? Já.
Isto é uma reunião histórica. Pela primeira vez estamos a transmitir para o YouTube e nesta sala... Ah, não? Olha, desculpem, falhou, pronto, ok, tudo bem. Pronto, acabei de ser informado agora. Estão presentes nessa sala 3 candidatos à Junta de Freguesia de Quarteira. É verdade. Bem, gostaria de chamar a atenção aos senhores políticos, porque eu também o sou, só que ando há pouco tempo nesta coisa, de quando se fala aqui na questão de isto não é político, eu vou fazer isto, mas isto não é político, eu não sei quê. Tenho ouvido isso ao longo dos tempos, às vezes na Assembleia Municipal, alguns deputados dizem isto não é político, pá, isto é demasiado ideológico e não sei quê. O que se faz aqui é política. O que se faz em tudo na vida é política. O que nós podemos dizer é que não é partidário. E comecemos a dizer isso para não enganar as pessoas, porque somos nós os primeiros a fazer com que as pessoas algumas vezes digam que os políticos são todos iguais e não prestam para nada. Nós tudo o que fazemos é político. Deixemos de conversas. Pode não ser partidário, quando estamos no associativismo ou numa outra coisa qualquer. Aí sim. Agora tudo o que fazemos é político. Até quando queremos uma associação, estamos a tomar um ato político. Podemos não torná-la partidária, mas estamos a tomar um ato político. O associativismo é um ato político. E é nisto que nós temos que pensar. Também queria deixar agora aqui alguns momentos descansados em relação à questão do Dia da Cidade. O Bloco foi tão convidado a estar no Dia da Cidade como todos os partidos. Só que houve um partido que tomou uma posição na Assembleia Municipal, foi de não participar em nada de inaugurações ou qualquer coisa para a qual fosse convidado pelo Presidente da Câmara ou por tudo isso. São opções que eu respeito, mas o convite foi para toda a gente. E não tinha feito aqui, mas quero congratular-me, até porque estive presente na Assembleia e votei favoravelmente e acompanhei desde muito cedo a questão da transferência de competências para esta freguesia. E de facto, este sendo o ano de transição, este é o ano de transição, e também gostaria de deixar aqui um esclarecimento em relação algumas conversas que houve, não só na Assembleia Municipal, como depois disso, e que teve a ver com uma verba de 350 mil euros, se não estou em erro, que foi aprovada no final de 2020, no último dia do ano. De facto, aí um bocado há alguma responsabilidade da Câmara Municipal, que não deveria ter sido nesse dia, mas isso fazia parte do ano de transição que vem desde 2020 a 2021. E por isso aquela verba já estava prevista, não foi para tapar, como se tentou dizer, e eu votei favoravelmente, não foi para tapar nenhum buraco que existisse. Em relação à questão do orçamento participativo, eu acho que devemos pensar em remodelar a maneira como se faz o orçamento participativo. O orçamento participativo nasceu de um acordo feito em 2013 entre nós e o Presidente, e o então candidato a Presidente da Câmara, Dr. Vítor Aleixo, e que ele foi cumprindo, mas eu acho que deve ser remodelado e devemos todos, aqueles que temos responsabilidades políticas, pensar na remodelação desse orçamento participativo. Eu parece-me que aquilo que ouvi aqui o Presidente da Junta dizer em relação ao polidesportivo estava-se a referir à Abelheira. Pronto, ok, está respondido. Em relação ao Centro de Saúde, eu penso que o Centro de Saúde deve começar a ter em determinadas fases, principalmente, deve começar a ter um novo horário. E temos que repensar aquela questão de, por exemplo, eu lembro-me que uma vez descuidei-me, mais uma vez, e dei um traço aqui no dedo, fui lá para cima e a senhora enfermeira disse-me, pá, tu vais precisar aqui de 2 ou 3 pontos, então dá-me, não posso, tens que ir ao Lolé. E ela tinha razão. Ela não podia mesmo. E são estas coisas que nós não compreendemos aqui na nossa freguesia. Isto não pode acontecer.
Não foi por causa de ser comigo, porque eu colei a pele. Pode acontecer com qualquer pessoa. Uma coisa que eu venho falando há muito tempo e tem a ver com mobilidade. A Rua Salgueiro Maia, eu estou-me só a referir à Rua Salgueiro Maia, mas há mais neste sentido. Não tem uma única passadeira de mobilidade. Não tem uma única passadeira de mobilidade. E aconteceu lá, ali naquela zona, acontece uma outra coisa muito interessante. É que estamos num lado do passeio, há mobilidade, mas depois batemos no outro lado onde já não há mobilidade. Aquelas ruas já foram feitas, lembram-se, já há muitos anos atrás. E por isso, de facto, deve haver algum cuidado com isto e deve-se tentar fazer alguma coisa em relação a isto. Eu acho que isto são pequenas coisas que se podem fazer com facilidade. Digo eu. Eu gostava de saber uma outra coisa, e talvez o Sr. Presidente me possa dizer, claro que isto também tem a ver com a Câmara, mas é se há alguma novidade em relação ao Casino Velho, que é o que está ali acima. E há uma outra coisa de que eu quero falar aqui, e que, infelizmente, este ano não se pôde voltar, não podemos voltar, porque continuamos com a questão da pandemia, tivemos problemas, mas se para o ano esperemos todos que as coisas estejam normais, que haja normalidade. Eu não gosto muito da nova normalidade, porque isso cheira-me sempre a que vai deixar alguns resíduos e começa-se a pensar numa nova coisa. Eu prefiro falar da normalidade. Há uma coisa que tem que ser feita, sem dúvida. É as concessões de praia regressarem aos seus parâmetros iniciais. Porque acabou por ser o público aquele que levou a maior bordoada. Porquê? Porque as concessões foram aumentadas para se manterem o mesmo número de chapéus e coisas do género, espreguiçadeiras e não sei o quê, na maioria delas foram. Aliás, a Autoridade Marítima fez uma coisa que não deveria ter feito, que foi em 2020, que deveria ser o ano de transição, ter feito novas concessões. Não devia ter feito, porque em 2021 sabia já de antemão que iria passar para o domínio da Câmara Municipal. Não o deveria ter feito, porque o público acaba encurtamento do espaço público e, devido ao distanciamento, e muito bem, claro, menos gente pode ir à praia. Há que ver isso, há que ver isso. Eu analisaria que se calhar vou ser um bocado exagerado, mas às vezes também tenho essa mania. Se calhar 3/4 das praias de Quarteira, neste momento, estão concessionadas. Quer dizer, eu não quero dizer que seja aquilo que é na realidade, aquilo que estava anteriormente, mas com o alargamento, se calhar quase 3/4, mas sou eu que às vezes sou um bocado exagerado. E é de facto sobre isso que esperemos que já haja normalidade para podermos regressar a isso. Eu fiquei muito triste, sinceramente, fiquei muito triste. Quando nós votámos o auto de transferências, de transferência de competências para a Junta de Freguesia de Quarteira, ver no mesmo dia pessoas que fizeram essa votação na Assembleia Municipal a porem no Facebook fotografias de buracos que havia e continuam a existir alguns buracos num passeio e coisas, e a fazerem esta pergunta: então se recebem 2,5 milhões, serve para quê? 2,5 milhões vão ser a partir de 2022. Foi isso que nós votámos. Foi que sejam a partir de 2022, 2021 é o ano de transição e anda lá próximo, mas também não são 2,5 milhões. Anda próximo disso. Estarmos todos unidos por Quarteira. Bem, isso é o que todos queremos. Isso é o que todos queremos. Não vai... Eu digo muito sinceramente, não vai ser possível. Porque vamos ter sempre divergências políticas. E vamos ter, mas era bom que as pessoas
neste caso concreto em relação à quarteira, pensassem naquilo que é o essencial. Ao pensar em quarteira, têm que pensar naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. E era bom que algumas pessoas também, porque as há, não me estou a referir a ninguém aqui em especial, nesta sala, mas há, e todos sabemos que há, que deixassem de pensar no seu ego, deixassem de pensar no seu caso pessoal e de facto pensassem em quarteira. Eu não sou filho de quarteira. Quarteira adotou-me há 33 anos, comecei a vir para cá em 68, mas há 33 anos pedi a quarteira para me adotar. Quarteira adotou-me. Eu tenho netos nascidos em quarteira. Não tenho nenhum filho nascido em quarteira. A minha veio para cá, já tinha 6 meses, por isso não nasceu cá também. Mas tenho netos nascidos em quarteira. E não admito a ninguém. Foi uma das coisas que me ofendeu, mas infelizmente não coisa. Que foi no dia que se discutiu aqui a questão da ciclovia, ouvir aqui alguém dizer a outras pessoas: vai-te embora para a tua terra que tu não és de cá. Desculpa-me agora o desabafo, mas eu até ouvi aí uma senhora dizer: eu sou filha de quarteira. Não era, claro, não era. E dizer às pessoas que não são de cá, isso é a pior coisa que se pode fazer a quarteira. Porque quarteira foi construída pelos filhos de quarteira e por aqueles que vieram para cá. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Rogério. Uma vez que não há mais inscritos, Sr. Presidente, para responder, se faz favor. Bom, eu vou começar a falar do ponto da mobilidade. Todos os outros são constatações, não é? Sim. Não, eu gostava de ver esse. Ok, da mobilidade também concordo. Nós fizemos, há algum tempo temos um levantamento feito na Junta de Freguesia, fotográfico e, no fundo, geográfico, a identificar as passadeiras todas. São perto de 300 e estamos a falar numa verba perto de 1 milhão de euros quase, de fazer esta obra toda. Não, é um dos contratos interadministrativos que nós queremos agora, num próximo orçamento, incluir, para tentar ver se conseguimos fazer isso da mobilidade, porque acho que é extremamente importante, sou a favor completamente da mobilidade. O Casino Velho, eles já estão na fase de projeto de execução. Estão na fase de projeto de execução do Casino Velho, e há bocado, quando estávamos a falar das instituições e da cultura aqui local, no fundo, naquilo que é o trabalho do dia-a-dia, podemos dizer, da cultura, acho que este edifício vai ser mais aquilo que nós queremos para as nossas instituições e para todas as pessoas que se envolvem em todos os aspectos culturais, do que propriamente o outro. O outro será pontualmente, através dos auditórios que lá tem, do anfiteatro. Portanto, acho que este aqui vai ser aquele verdadeiro trabalho da cultura local que vamos ter. A oportunidade de utilizar um espaço é aquele. Eu acho que muito em breve será entregue o projeto à Câmara já finalizado. Voltando ao normal das praias, a informação que eu tenho das reuniões que eu tive presente é que o aumento das concessões foi feito num sentido vertical e não ao longo das praias, pelo menos foi o que eu ouvi dizer. Era o que estava pela capitania, estou a olhar até para o Vítor por causa disso, mas não. Agora apareceram aí outras, uma ou duas, ali no Forte ou no Trafal, é que apareceram ali uma nova concessão, mas realmente aquilo que eram as diretrizes lá da Marinha era que fosse no sentido vertical. Unidos por quarteira, os 2,5 milhões, pois não se consegue, isto é uma fase de transição e não se consegue nem contratar uma pessoa. Para contratar uma pessoa leva-se entre 8 meses a 1 ano. Os procedimentos todos para comprar um equipamento é uma dor de cabeça, então quando é em escala pior é, porque não se pode, se for uma coisa só, pode-se comprar uma empresa, mas se for em escala como está a ser, depois já vai para concursos públicos, consultas prévias. Portanto, a implantação na Junta de Freguesia, efetivamente, de todas as transferências de competências como nós queremos, só daqui a 1 ano, mas vamos ter resultados muito em breve já, e já estamos a ter neste momento, por exemplo. Há 1 ano atrás, Quarteira não tinha um único jardineiro, neste momento tem entre 15 a 20 jardineiros, mas a dimensão do espaço de intervenção é uma coisa
enorme mesmo, e neste momento estão a chegar equipamentos que já foram comprados, que chegam esta semana, nos próximos 15 dias, para montarmos uma equipa de limpeza urbana também, para fazer um complemento àquilo que a Suma já faz aqui localmente, e temos fiscais mesmo em cima, não como antigamente, mesmo em cima de várias áreas e vários serviços que eles fazem. Portanto, as coisas têm vindo a melhorar e esperemos que nos próximos tempos ainda melhorem muito mais do que aquilo que estávamos à espera. Depois quero responder aqui ao Ricardo, porque eu esqueci-me há bocado de responder, e quando falámos, e o Ricardo fez as perguntas de que foi, se temos noção como é que se encontram as famílias que têm sido apoiadas, as empresas como é que estão a forçar, não estão, pelo menos estas duas. Eu posso dizer, aquela pobreza que se encontra em quarteira é muito conjuntural, ou seja, depende de um momento, de uma ocasião, tirando raras exceções. Enquanto, por exemplo, se formos para Lolé, aquilo está mesmo enraizado, já são situações crónicas. Esta pobreza conjuntural, esta necessidade, o que é que aconteceu? A abertura do mercado, pelo menos da Grã-Bretanha e Inglaterra, foi uma coisa descomunal. Eu falo, por exemplo, com hoteleiros, com algum comércio de distribuição e tudo mais, tenho trocado. É que isto está a crescer e nós temos sentido agora alguma dificuldade em querer adquirir alguns recursos humanos para fazer alguns serviços agora e aumentar os serviços da Junta, e não conseguimos ter respostas de aquisição, ou seja, começamos a sentir que mesmo essas pessoas foram ajudadas e outras começaram a arranjar trabalho, e agora as coisas começam-se a organizar. Nas empresas sentimos o mesmo, as pessoas, houve até meio, se calhar do inverno, essas empresas que sentiram essa necessidade e que fecharam. Isto estabilizou um pouco, mas agora neste momento começa toda a gente a trabalhar e na perspectiva de trabalho. Eu acho que vem aí um verão bom, avizinha-se um verão bom. Depois era a transferência de competências, o voto, e o SEC tem que ser o mais depressa possível, sim, também concordo. Eu acho que para o ano poderá haver a oportunidade disso acontecer. Eu acho que não falta resposta nenhuma. Traz no próximo? Pronto, trazemos os dados mais concretos também. Depois aí vem a falar das ajudas e tudo mais. Pronto, muito obrigada pelas explicações, Sr. Presidente da Junta. Tenho a informar que isto não foi transmitido em direto, mas, contudo, está a ser gravado, foi gravado e vai ser depois publicado na página do Facebook da Junta de Freguesia. Penso que é isso, não é? Pronto, e então encerra-se a ação... Eu não assumo que não sou técnica, né? Não coisa. Mas isto é para continuar, né? É para continuar, não se volta atrás, é para continuar, mesmo depois da pandemia. Esse é o nosso objetivo, chegar mais perto das pessoas e que as pessoas se envolvam mais nos problemas da nossa freguesia. Bom, dou por encerrada a ação e até à próxima.